Podemos sentar em nome de Jesus. Sente adorando a Deus, glorificando a esse Deus que é tão grande, que marcou conosco este lugar aqui hoje. Amados, eu quero convidá-los para abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 32. Eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Gênesis, capítulo de número 32 e versículo de número 22. Nós vamos ler até o versículo 26, que diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Quantos podem dizer amém? Uma história bem conhecida no livro de Gênesis, capítulo 32. A Bíblia nos mostra que naqueles dias Deus resolve bradar a Jacó, porque era chegado o tempo de regressar. Interessante é que, se você observar este capítulo 32, nos seus 32 versículos, você vai encontrar uma experiência gloriosa de um homem que Deus levantou para uma época, mas que ainda precisava trabalhar no caráter dele. Eu comparo o capítulo 32 de Gênesis como um capítulo onde tem que ser posto em ordem o passado. Eu digo ainda que Gênesis 32 é um encontro de quê? De situações passadas, necessidades presentes e promessas futuras. É um encontro de situações passadas, porque Jacó havia saído da casa de seu pai Isaac praticamente fugitivo, porque havia usado de engano, comparecendo diante de Isaac, fingindo ser Esaú, seu irmão. É o encontro de necessidades presentes, porque a necessidade de Jacó era retornar. Havia chegado o tempo na vida de Jacó e já não dava mais para permanecer nos campos de Labão. Eu digo que era exatamente o encontro de promessas futuras, porque Gênesis capítulo 28 nós encontramos quando Jacó chega em Betel, quando ele está caminhando para chegar na casa de Labão, e em Betel nós encontramos Jacó tendo um encontro com Deus quando acontece a visão da escada. E Deus faz uma promessa para Jacó, e Deus promete para Jacó dizendo: serei contigo aonde quer que fores, e te tornarei a trazer a esta terra, e não te deixarei até que haja cumprido em tua vida o que tenho te prometido. Então havia promessas envolvidas, havia necessidades presentes, e havia também coisas do passado. E era necessário que Jacó colocasse em ordem o que havia sido feito lá atrás. A Bíblia nos mostra que Jacó retornava da casa de Labão. Nos diz o texto bíblico que após 20 anos servindo a Labão, chegou o tempo de Jacó parar e retornar para a sua casa. Mas deixe-me dizer uma coisa. Deixa eu abrir aqui nesse relato um período de uma experiência de Jacó. Durante 20 anos, ele trabalha 14 anos pelas mãos das filhas de Labão. E todo mundo sabe a obra de engano que Labão usa para com Jacó. Ele trabalha 14 anos pela mão de Raquel e ganha Leia. E depois tem que trabalhar mais 7 anos, totalizando 14 anos. Depois de 14 anos é feito um acordo, onde por 6 anos Jacó trabalharia pelo seu rebanho, pela sua casa e pela sua família. Porém, no decorrer de 6 anos, Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Nós encontramos uma experiência grande, Jacó vivenciando isso. Aquele que tinha sido enganador sendo enganado. Aquele que tinha sido trapaceador sendo trapaceado.
aquele que tinha o caráter deformado agora, Deus marca o retorno dele para que seja trabalhado este caráter. Eu acho interessante, irmãos, é que a bênção de Deus sobre Jacó, 6 anos, foi tão tremenda, foi tão gloriosa, que a Bíblia nos mostra que há uma transferência de riqueza. O rebanho forte passa a ser o rebanho de Jacó, e o rebanho fraco passa a ser o rebanho de Labão. Enquanto Jacó estava trabalhando para o bem da casa de Labão, e Labão estava enriquecendo e se tornando próspero, estava tudo muito bem. Mas quando Labão começa a perceber que Jacó enrica, e quando os filhos de Labão começam a perceber que Jacó se torna um homem abençoado, a Bíblia nos diz que o rosto de Labão já não era mais o mesmo. E os filhos de Labão, que até então você não ouve falar no texto em filhos de Labão, e os filhos de Labão começam a murmurar e dizer: toda a riqueza que Jacó tem é do nosso pai, e por isso ele tem feito essa fortuna. Só que o que Labão não sabia é que quando Jacó caminhava para a casa dele, lá em Betel, Deus havia marcado um encontro e feito uma promessa. E crente que está debaixo de promessa de Deus, se ele vai para cima é abençoado, se vai para o poço é abençoado, se vai para o calabouço é abençoado, se vai para a cova é abençoado, se desce na fornalha lá tem bênção, se desce para o calabouço tem bênção, no vale tem bênção, no deserto tem bênção, na vila tem bênção, no povoado tem bênção, na cidade grande tem bênção. Crente que tem promessa de Deus, aonde ele for, a bênção corre atrás. Labão não sabia, os filhos de Labão não sabiam, mas Jacó sabia. Oh, aleluia. E quem tem que acreditar no que Deus te prometeu é você. Não é a sua vizinha que precisa crer. Quem tem que crer é você. Não é essa irmã que está do seu lado que tem que crer. Quem recebeu a promessa e quem tem que crer nela é você. Em 6 anos, Deus faz uma transferência de riqueza extraordinária. Mas havia algo no caráter de Jacó que ainda precisava ser trabalhado. Jacó ainda continuava achando que as suas artimanhas, que as suas tramas davam resultado. A Bíblia nos diz que Jacó, ele descascava varas de álamo e de aveleira e de castanheiro e colocava lá nos canos, lá nas pias, aonde os rebanhos vinham beber água. Por quê? Porque quando Labão dizia: a partir de agora, o seu rebanho será os que nascerem salpicados, listrados ou malhados, aqueles em que não houver nele nenhuma brancura, aí as ovelhas davam salpicadas, malhadas e listradas. E Jacó achava que era as varas de álamo e de aveleira e de castanheiro. Até que um dia Deus começa a se manifestar para Jacó. E Jacó vê em sonhos. E Deus diz: Jacó, olha aí o que eu estou mostrando. E quando ele olha, os bodes que cobriam as ovelhas eram salpicados, malhados e listrados. Deus estava dizendo: não é as varas, Jacó, que você descasca. Não é as artimanhas, não é as suas tramas, não é o seu trabalhar. A bênção, Jacó, sou eu que dou, sou eu que estendo, sou eu que faço. Abate o coriba. Debai chokori mandai sorica. Deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia nos mostra o que Labão era como patrão. Ter um patrão da estirpe de Labão não era fácil. E digo com toda a propriedade, eu não sei como foi que Jacó deu conta de trabalhar com ele 20 anos. Nós encontramos isso claramente no capítulo 31. Labão persegue Jacó, Jacó sai praticamente fugitivo. Pega as suas mulheres, ele fala para Leia, fala para Raquel tudo o que tem acontecido. Fala que Deus se revelou para ele, que era o tempo de retornar à casa de seu pai.
As mulheres o apoiam, as mulheres entendem, abraçam o projeto e todo mundo arruma sua trouxinha e vamos embora daqui. E Labão não se dá por satisfeito e sai no encalço de Jacó, procurando Jacó. E quando eles se encontram na montanha de Gileade, eu acho brilhante o relato, porque Jacó faz um relato do que ele tinha passado na casa de Labão. Era Deus trabalhando, porque tem horas que não dá mais para empurrar a coisa com a barriga. Tem uma hora que você tem que sentar, olhar olho no olho, colocar os pratos na mesa e dizer o que está acontecendo. E foi isso que Jacó fez. A Bíblia nos diz, aleluia, que Jacó fala com Labão e diz: olha, durante esses 20 anos eu te servi. Eu nunca deixei que as tuas ovelhas abortassem. Eu nunca deixei que você tivesse prejuízo. Se alguma era despedaçada no campo, eu pagava. Labão era um patrão tão malvado que até as ovelhas que eram roubadas, a gente tem que saber que naquela época havia os beduínos, que eram as tribos nômades, e eles davam sobre os rebanhos e arrebatavam várias ovelhas, cabras, de muitas vezes, de grandes quantidades. E Jacó fala isso no capítulo 31 e disse: olha, até o roubado tu requeria da minha mão. Aleluia. Era tio? Era. Mas era um péssimo patrão. Jacó disse: se uma fera despedaçasse uma ovelha tua, eu pagava. Eu nunca te dei prejuízo. E uma coisa que eu acho interessante no relato que Jacó faz, Jacó disse: olha, eu tive que suportar no campo o calor durante o dia e a geada durante a noite, e a minha preocupação era tão grande que à noite o sono me fugia. Jacó não dormia direito, trabalhava com afinco. Pode dizer que Jacó era suplantador? Era, mas uma coisa Jacó era um homem trabalhador. Estava trabalhando, estava dando duro, aleluia. Até que um dia, aleluia, nós vamos ver que chegou o tempo do brado de Deus na vida de Jacó, aleluia. E quando chega, meu querido, o tempo do brado de Deus, é o tempo do basta de Deus. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Uma situação só vai até a hora em que Deus não resolve bradar. Porque quando Ele brada, Ele coloca o dedo do ponto final e o basta chegou. E nós encontramos Gênesis 31:12, quando Deus diz: Jacó, levanta-te agora. Eu acho tremendo isso de Deus. Sabe uma coisa que Deus é um Deus ligeiro. Israel sofreu no Egito. Mas na hora que chegou o dia do basta de Deus, Deus disse: vai ser de noite, vai sair todo mundo agora. Tu crê que está chegando agora? O agora de Deus? Tem mulheres aqui que o ano não vai terminar antes que o dedo de Deus chegue, mostrando que Ele é o Deus do agora, do basta, do cessou. Deus fala, brada para Jacó e diz: levanta-te agora. Aleluia. Sai desta terra, porque eu tenho visto tudo que Labão te tem feito. Ei, meu filho, tem tanta gente fazendo as coisas achando que Deus não está vendo, mas Ele vê. Vê ou não vê? Vê. Aleluia. Crente só é espinzinhado até a hora que Deus não quer dar o basta. Deus vê. E pense num papai zeloso, é o papai que nós temos. Ele pode até permitir que alguém por algum tempo te humilhe, que alguém por algum tempo te maltrate, mas nesse trabalhar Ele também está moldando, trabalhando no seu caráter, porque precisa ser tirado as pedrinhas do vaso velho, precisa ser triturado, este barro, para ser trabalhado e refeito outra vez. Levanta-te agora.
e sai desta terra. Oh, aleluia. Eu não sei onde é que está o seu Labão, mas uma coisa eu posso dizer com autoridade: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A coisa foi tão séria que Labão resolveu perseguir Jacó. Achou-o na montanha de Gileade, mas ele foi obrigado a declarar para Jacó: Deus ontem se encontrou comigo e disse que eu não posso abrir a boca para falar com você nem mal nem bem. Era Deus dizendo: olha, Labão, até aqui eu deixei tu mandar, tu pintasse as canecas, como a gente gosta de dizer lá no Nordeste, tu pintasse as canecas, fizesse e desfizesse, mas a partir de agora não abra mais nem um bico. Oh, aleluia. Tu está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse Deus não brinca em serviço. Esse Deus não brinca em serviço. Aleluia. Labão se rende à voz de Deus e faz uma aliança e chama aquele lugar na montanha de Gileade de Mispa, que significa torre de vigia. Labão retorna, mas ainda havia muita coisa para Deus fazer no capítulo 32 na vida de Jacó. Jacó prossegue e manda mensageiros rumo ao território de Edom, rumo a Seir, aonde estava o território do seu irmão Esaú. Ele manda os mensageiros, aleluia, e vai prosseguindo a caminhada rumo a Seir, quando de repente os mensageiros voltam e dizem para Jacó: teu irmão Esaú vem aí com 400 homens. Sabe o que isso representava? Não dava mais para fugir. A situação tinha que ser resolvida. Acaba com esse negócio de ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete. Resolve o que tem que ser resolvido. É olho no olho. Aleluia. Teu irmão está vindo aí com 400 homens. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que quando Jacó prossegue na sua caminhada, a Bíblia diz que ele encontra com os anjos de Deus. E o lugar é chamado de Manaim, que significa 2 exércitos. Ou seja, Deus estava tão envolvido na situação que mandou nada mais, nada menos do que escolta de anjo para acompanhar Jacó. Aí tem gente que não entende o trabalhar de Deus e fica questionando por que Deus fez isso. Meu filho, eu só tenho uma resposta para você. Quando Deus ama, ama. Vou repetir. Quando Deus ama, ama. Talvez alguém lhe ache enjoado, mas Deus lhe ama, e aí? Talvez alguém te ache exigente, mas Deus te ama, e aí? Talvez alguém te ache durona, mas Deus te ama. Tu é durona para os homens, mas na presença de Deus tu se quebranta, tu chora, tu se desmantela, tu clama. Ninguém te conhece como o Senhor te conhece na intimidade. Debate o coribaço. Jacó, ele era quebrantado, Jacó era rendido, e tudo que Deus quer, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando Jacó sabe que Esaú está vindo ao seu encontro, a Bíblia diz: Jacó temeu muito e angustiou-se. Aí o que me chama a atenção, irmãos, ele já tinha ganho uma escolta de anjo. E o que me chama a atenção é que mesmo depois dele ver a grande vitória que Deus o tinha dado contra Labão, mesmo depois dele receber a escolta de anjo, Jacó resolve orar. E quando termina a oração, Jacó resolve fazer
do seu jeito. E deixe-me dizer uma coisa, aleluia. Depois que ora, Jacó resolve dividir o povo em 2 bandos. Ele praticamente não confiou nos 2 bandos de exércitos de anjo, nas 2 comitivas de anjo que Deus tinha enviado. E com medo de Esaú, ele divide o povo que estava com ele em 2 bandos. Divide as ovelhas, as cabras, as camelas, aleluia. Divide os animais todos. Aleluia. Mas deixe-me chamar, já que estamos num trabalho de ciclo de oração, deixe-me chamar a sua atenção. A oração de Jacó, ela dá um claro conhecimento de que Jacó compreendia os caminhos e o caráter de Deus. Primeira coisa que Jacó clama a Deus na oração, ele fala da aliança. Ele relembra que Deus havia feito uma aliança com Abraão e havia confirmado com o seu pai Isaque e havia falado desta aliança para ele mesmo. Ele sabia que apesar das suas fraquezas, das suas imperfeições, mas tem um Deus no céu que ele é fiel quando ele faz uma aliança. A segunda coisa que Jacó, ele menciona na oração, é como se Jacó dissesse: eu estou aqui, eu retornei, eu estou em obediência a uma ordem divina. Jacó mostra, aleluia, que estava em obediência à ordem divina, aleluia. Mas Jacó esqueceu uma coisa, é que a vontade de Deus, Deus não mandou ele voltar. A vontade de Deus, ela nunca vai te levar a um lugar aonde a misericórdia dele não te alcance, aonde a ajuda dele não te alcance, aonde a intervenção dele não te alcance, até porque não existe lugar no mundo, na terra, nem em cima no céu, aonde a bondade de Deus e a fidelidade dele não possa te alcançar. A terceira coisa que Jacó fala na oração é sobre o cuidado de Deus. Ele é consciente das suas fraquezas e ele começa a expressar a gratidão a Deus. Se existe uma coisa que Deus se agrada, de um coração agradecido, de um coração grato. E ele começa a falar: olha, Senhor, menor eu sou do que todas as tuas beneficências para comigo. Eu passei este Jordão apenas de posse de um cajado, e eis que tu me traz abençoado, cheio de rebanhos. Ele mostra que Deus havia sido cuidadoso. Ele fala que Deus o havia trazido abastecido, um homem rico, próspero. A terceira coisa que você vai ver, a quarta coisa na oração de Jacó, aleluia, é sobre os propósitos de Deus. Jacó orou pedindo a Deus que Deus o livrasse, aleluia. A família de Jacó estava envolvida, era Leia com seus filhos, era Raquel com seu filho, era Zilpa com os filhos, era Bila com os filhos, ou seja, uma descendência, uma geração que estava envolvida numa promessa, estava ameaçada agora. E Jacó agora, aleluia, mostra para Deus: nós estamos aqui, agora eu sei que tu és fiel, e tu tens me trazido até aqui, e tu vais permanecer, aleluia, me guiando até o fim. Era o propósito de Deus, aleluia. Se Deus trouxe ele ali, Deus ia continuar sendo responsável. Deixa eu dizer uma coisa. A coisa melhor do mundo do crente é ele ser sincero nas suas orações. Jacó é de uma sinceridade tão grande que chega a me comover o texto, quando ele diz: Senhor, livra-me do meu irmão Esaú, porque o temo. Sinceridade. Sabe aquele momento que você entra na sala de Deus, na sala da oração, e você arranca de cima de você todo e qualquer tipo de imagem que possam ter, e você se desnuda e diz: Deus, eu sou esse aqui. Para alguém eu sou forte, mas diante de ti eu digo: eu estou com medo.
Para alguém eu sou influente, mas diante de ti eu digo, eu não tenho força se tu não me ajudares. Alguém tinha alguma expectativa, mas eu não tenho condições de suprir a expectativa desse povo. Mas tu és aquele que não só supre, mas supera as expectativas. Oh, aleluia. Eu acho tremendo. Diz que certa feita uma senhora chegou para Moody. E aquela senhora chegou para Moody muito alegre e disse, eu encontrei um versículo na Bíblia que ele tem sido meu amparo na hora que eu estou com medo. E Moody disse, qual é? E ela disse, é o Salmo 56, e versículo 3, que diz, em vindo o temor, hei de confiar em ti. Diz que Moody olhou para aquela senhora e disse, eu tenho uma promessa bem maior e melhor do que essa. E ela disse, qual é? Ele disse, Isaías 12, versículo 2. Aleluia. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Jacó sabia que podia confiar. A quinta coisa que você vai ver na oração de Jacó. Jacó reivindica promessas. Aleluia. Ele se apropriou destas promessas. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Jacó fez das promessas o motivo máximo, aleluia, para suplicar, aleluia, a proteção divina. Ele se firmou no caráter, aleluia, e na aliança de um Deus fiel. Sabe qual é o nosso problema com promessa? Deixa eu dizer aqui. É porque Deus diz que faz, e a gente fica querendo medir como Ele vai fazer. Deus diz que vai abrir a porta e a gente fica querendo saber que porta é. Deus diz que vai derrubar o gigante e a gente fica querendo saber se é com a pedrinha ou com a pesada. O nosso problema com promessa é porque a gente não se apropria da promessa como ela é. A gente simplesmente quer saber quais são os meios que Deus vai usar. Mas isso não nos compete, não está na nossa esfera de atuação. Se Ele fez a promessa, aleluia, mergulhe nas águas, minha filha. Vai embora crendo, porque Ele vai cumprir, porque é fiel. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me dizer uma coisa. Porque quando eu abro esses parênteses, Deus fala com alguém específico. A minha segunda filha, Cássia, você teve contato com ela, Janaína, não foi? A minha filha casou com 18 anos de idade. Haviam se passado 10 anos, ela estava com 28 anos de idade, já tinha passado pela mão já de 4 médicos, ginecologistas, especialistas, e ela não conseguia engravidar. E um dia ela chegou na minha casa muito triste, muito abatida. Tinha dias que ela chegava na minha casa que de longe, mãe conhece filho, sim ou não? De longe, quando eu bati o olho, eu já sabia que naquele dia ela estava muito triste. E ela chegou com aquele olhinho pequeno, aquele olhinho apertado de gente quando está triste. E ela olhou para mim, eu disse, minha filha, o que é que você tem? Ela disse, nada. Eu digo, não, alguma coisa você tem. Não adianta querer enganar, porque ninguém engana a mãe. E ela olhou para mim e disse, mamãe, ontem eu tive uma conversa séria com Jesus. E eu disse para Jesus que se não for para mim ser mãe antes dos 30, depois dos 30, Ele também não me dê, porque eu não quero mais. 10 anos que eu oro. Vou aos médicos, ninguém dá esperança. Essa coisa, eu faço tratamento, tomo a medicação, faço tudo direitinho, tanto desejo que eu tenho de ser mãe. E eu não vou mais querer ser mãe, porque depois dos 30 eu não quero mais. Ela foi embora. E eu já vinha com essa causa orando há algum tempo, mas naquele dia eu entrei na presença de Deus de uma maneira diferente, porque você sente quando você entra na presença de Deus de uma maneira diferente. A gente ora, irmã Eliane, por uma causa, mas tem um dia que quando você se ajoelha, que você se levanta, você diz, está chegando resposta. Não tem esse dia? Você chora, você ora, mas tem um dia que você se levanta turbinada pelo céu, e você sabe que a resposta está raiando. E naquele dia eu orei a Deus, entreguei mais uma vez aquela causa. E disse, Deus, eu já não suporto ver tanta tristeza no olho da minha filha. Passaram-se uns 2, 3 meses.
E nós temos lá em Mossoró uma campanha chamada Mossoró para Cristo, que ela percorre todos os bairros da cidade. Isso era o ano de 2013. E quando eu fui estacionar o carro, naquele dia que eu cheguei, no dia de campanha, eu escutei de longe a voz dela. Ela é esposa de dirigente de congregação, na época ele estava dirigindo. Agora não mais, por causa de questão de trabalho. E de longe eu escutei, ela estava na direção do trabalho. Eu tranquei o carro e saí rumando para lá, e só comigo, eu digo, Deus, como é difícil uma mulher dessa ter que tomar a frente de um trabalho, junto com essas irmãs, falando, e tu sabe o que ela está passando. Mas naquele trabalho, deixa eu dizer uma coisa, nunca se exima de abraçar uma irmã quando Deus mandar você abraçar. E tem mais, não é para abraçar a sua turminha que o seu nariz é cheirosa, não. É para abraçar aquela que você nunca abraçou. E quando foi naquele trabalho, mulheres na tenda, que é uma parte das mulheres que ficam a manhã toda louvando, exaltando, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus cura. E quando foi naquela manhã, uma irmã veio, abraçou a minha filha, largou a minha filha, veio de lá e me abraçou. E quando ela me abraçou, Deus tomou aquela irmã. Sabe por quê? Aleluia. Lá no Nordeste não é diferente daqui não. Lá Deus fala também. E Deus não só fala, Deus cumpre. E nordestino, ele tem uma coisa. Deixa eu dizer para você que é nordestino. É povo trabalhador da chibanca e da enxada. Agora tem uma coisa. Depois de nordestino crer, não tem Satanás que arranque mais o que ele está crendo. É assim ou não é, irmã Eliane? O povo crente é o povo da nossa terra, não é não? Quando dá um abraço nela, solta ela, vem e me abraça. E quando aquela irmã me abraça, diz, mulher, em breve os teus braços abraçarão o desejado. Quando ela me larga, ela vem, minha filha. Chegou para mim assustada e disse, mãe, eu estou com medo. Eu digo, com medo de quê, menina? Ela disse, desde a hora que aquela irmã me abraçou, tem um fogo aqui dentro correndo da minha barriga. E eu estou com medo. Eu digo, volta para o teu lugar glorificando, porque fogo de Deus debela o mal. Fogo de Deus debela pecado. Fogo de Deus limpa. Fogo de Deus cura. Fogo de Deus restaura. Fogo de Deus transforma. Fogo de Deus liberta. Fogo de Deus faz maravilha. Tem fogo aí. Levante agora, dá um abraço. Dá um abraço, porque Deus, levante agora do seu lugar e dá um abraço, porque Deus está liberando a unção de cura aqui agora. Pode abraçar crendo. Vai ter cura em nome de Jesus. Neste abraço vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura, vai ter cura. Oh, tem festa no arraial. Andaba, tocou. Assenta glorificando a Deus. Não deixe o fogo apagar não, minha filha. Não deixe não. Fogo de Deus cura. Oh, coisa boa. Senta aí adorando este Deus. Senta adorando, senta adorando, senta adorando. Era outubro de 2013. Quando chegamos em dezembro, minha filha começou a sentir umas coisas esquisitas. Foi para o médico pediu uma bateria de exames. E no meio da bateria de exames pediu teste de gravidez. E ela foi apresentar o médico sem saber o que era tanto de exame. Quando chegou lá, ele olhou para ela e disse, já achei o motivo da senhora estar se sentindo mal. Ela disse, o que é? Ele disse, a senhora está grávida. Ela disse, eu grávida? Mas eu não pude engravidar. Ele disse, pois a senhora está grávida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em setembro nasceu Samuel. Aleluia. Biaçô. Dia 2 de agosto agora nasceu Daniel. Ei, esse Deus quando quer fazer, faz e faz bonito. Recebe cura. Jacó sabia que promessa de Deus, ela não cai
cai por terra. Ele fala na promessa de Deus, ele se apropriou porque ele se firmou no caráter da aliança que Deus tinha. Aleluia. Depois de orar, Jacó tinha tudo para simplesmente seguir para Seir. Mas aí Jacó mostra mais uma vez que o seu caráter precisava ser transformado. Depois de uma oração gostosa dessa, Jacó divide os bandos. E prepara, olha a trama de Jacó. Ainda permanecia com os velhos traços do Jacó que enganou o pai Isaque. E a trama de Jacó. Jacó prepara, meu filho, 580 animais de elevado valor. Era cabra, era bode, era carneiro, era ovelha, era camela de leite, era vaca, era novilha, era jumenta, era jumentinho. Preparou 580 animal, preparou os presentes e disse: eu vou aplacar Esaú, vou mandando na frente. Deus olha e diz assim: rapaz, está na hora de eu botar Jacó na olaria, vou quebrar ele logo de vez. Porque Deus, ele começa ensinando você devagarzinho, né? Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Meu pai era relojoeiro e eu ficava fascinada quando eu chegava na oficina do meu pai. Quem conhece relojoeiro aqui sabe. Ele tinha um martelinho bem pequenininho que ele colocava os pinos do relógio e ele dava aquelas pancadinhas. Eu me lembro que eu era doida para pegar aqueles martelinhos para brincar de boneca. Aquele martelinho bem delicadozinho que é próprio para dar pancadinha para encaixar. Tem gente que Deus trabalha com ele com martelinho de relojoeiro. Uma pancadinha Deus encaixa. Mas tem camarada tão duro que Deus tem que trabalhar com ele com a marreta de borracheiro, que é para desembeiçar logo o camarada. Aí você escolhe se você quer que Deus trabalhe com o martelinho de relojoeiro ou se você quer que Deus trabalhe com a marreta de borracheiro. Ele tem as duas. Aí Deus disse: rapaz, eu vou ter que trabalhar na vida de Jacó, porque ele ainda está deformado. Eu vou ter que botar ele na forma. Como é que um camarada desse vê o que eu fiz na vida dele? 6 anos de bênção, transferi o rebanho de Labão todo para a mão dele. Dei ordem a Labão para não soltar um pio para ele. Abençoei a casa dele, dei filho, ele foi próspero esse tempo todo. Passou esse Jordão, só de posse de um cajado, vai voltando agora abençoado. Faz uma oração bonita dessa. Eu mando escolta de 2 bandos de anjo. E Jacó ainda vai dividir rebanho e dizendo: vou aplacar com um presente. Sabe o que é que Jacó representa? É aquele crente que não crê que Deus é suficiente para fazer, mas ele quer dar o seu jeitinho. Tem gente que ama conquistar as pessoas por meio de presente. Faça isso não. Conquiste com a sua amizade, a sua personalidade e o seu caráter. Conquiste com isso. Vou mandar uns presentinhos, eu o aplacarei. Olha a astúcia. Botou as servas com os filhos, botou Leia com os filhos e, por último, a amada dele, Raquel, com o filho José. O camarada era estrategista, não era não? E Deus olhando. Porque tem hora que a gente faz umas palhaçadas e Deus fica olhando para arrumação assim. Eu vou ter que entrar em cena para mostrar para esse povo que não é ele que faz nem da maneira dele, sou eu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu vejo 2 encontros no Val do Jaboque. Primeiro, eu vejo um encontro de Jacó com Deus. E eu vejo um encontro de Jacó com ele mesmo. Era necessário esse encontro no Val do Jaboque. Aleluia. E nós vamos ver que Deus trabalha. Por quê? Porque Jacó teme, passa. O medo foi tão grande que Jacó, a Bíblia diz que ele passou a mulher e os filhos. Imagina o que é você atravessar um ribeiro. O que era o Val do Jaboque? O Val do Jaboque nada mais era do que um afluente do Rio Jordão que tem 100 metros de extensão. Em alguns lugares ele dá passagem. Mas era de noite, era um ribeiro, tinha água. O homem estava tão aperreado que passou 4 mulheres, 11 filhos
de noite, tão aperreado estava. E a Bíblia diz que ele ficou só. E quando ele ficou só, aí Deus disse: agora tu e eu, Jacó. Oh, aleluia. Saiba de uma coisa: Deus, quando marca o encontro, só ele e você, não tem como sair da forma. Já imaginou o que é as noites escuras da alma? Alguns estudiosos chamam as noites escuras da alma de sala de dependência de Deus. Sabe aquela luta que Deus te coloca lá e Ele não tira porque tem o tempo dele tirar, e é uma experiência você com Deus. A irmã que passava na sua casa não passa mais, a irmã que vivia junto de você não vive mais. Você chega na congregação, era abraçada, ela é lembrada, não é mais abraçada, não é mais lembrado. O que é isso? É uma sala de audiência particular, só cabe você e Deus. Não fique achando ruim e nem achando que Deus está trabalhando errado. É uma sala de audiência, só sai depois que o veredito sair. Oh, aleluia. Aí o que me encanta ainda mais no texto, há muitas coisas que me encantam, mas tem uma coisa no texto que me chama a atenção. Para Abraão, que era o peregrino, Deus se revela como viajante. Para Josué, que era general, Deus se revelou como soldado. Para Jacó, que passou a vida toda lutando com os homens, lutou contra Isaac, seu pai, lutou com Labão, lutou com Esaú, seu irmão, aí Deus se revela sendo um lutador. Você está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Para Abraão, que era peregrino, Deus se revelou como viajante. E para Josué, general, se revelou como soldado. Mas para Jacó se revelou como lutador. E para você, como é que Deus vai se revelar? Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Começa aquela batalha a noite toda. E o que me chama a atenção é que no Val do Jaboque, o anjo do Senhor pergunta a Jacó: qual é o seu nome? Já que estamos falando em unidade, deixa eu falar que não existe unidade sem identidade. Quando o anjo pergunta qual é o seu nome, você se lembra o quê? Eu me lembro de lá em Gênesis capítulo 27, a última vez que alguém perguntou para Jacó: quem és tu, meu filho? E ele disse: sou Esaú, o teu primogênito. Quando o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome, era Deus dizendo assim: eu estou lhe dando uma chance de mudança. Eu quero saber se você vai assumir quem realmente você é. Porque se você assumir quem você é, vai ter transformação, vai ter mudança, vai ter vida nova, vai ter recomeço. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí Jacó diz: sou Jacó. Oh, aleluia. Aí o anjo disse: a partir de agora não é mais Jacó, vai ser Israel, porquanto lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: você sabe agora quem é a sua identidade, você sabe que precisa de transformação, você reconhece que precisa de mudança. A partir de agora vai começar uma nova história. Oh, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia mostra que todas as vezes que Deus deu um nome novo a alguém é porque estava dando a ele a oportunidade de um recomeço. E aqui, deixe-me falar uma coisa. Não adianta você dizer que é santinha nem que é santão. Deus sabe a sua identidade. Deus nos conhece. E Ele nos conhece não é só de alguém ouvir dizer não. Ele nos conhece por completo. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Oh, aleluia. E nesta noite, aleluia, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu faço minhas palavras, aleluia, de Campbell Morgan. Ele certa vez perguntaram a Morgan sobre a experiência de Jacó. E ele diz que a experiência de Jacó manquejando no Val do Jaboque foi um aleijamento recompensador. Ele luta com o anjo a noite toda, aleluia.
E aí eu digo que o Val do Jaboque, ele tem algumas lições. Primeiro, o Val do Jaboque é lugar de encontro a sós com Deus. Sempre que tiver uma luta em que Deus marcar a audiência, não adianta você querer dar uma de fugitivo. Ninguém foge das audiências de Deus. Jonas tentou fugir, mas Deus marcou a audiência lá no ventre do peixe, mas a audiência foi marcada. Val do Jaboque também é lugar de peleja e lugar de súplica. Val do Jaboque também é lugar de quebrantamento. Jacó disse: menor sou eu do que todas as tuas beneficências. O Val do Jaboque é lugar de perseverança. A Bíblia diz que ele lutou até o subir da alva. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta você querer fugir da raia agora, achando que a luta está pesada e achando que vai retroceder. Deus nesta noite está lhe dizendo: atravessa o val completo, porque do outro lado vai ter recompensa. Você pode até chegar manquejando, mas vai chegar de posse de vitória. O que mais o Val do Jaboque representa? Lugar de luta, lugar de fé, lugar de súplica, lugar de identidade revelada. Sabe por quê? Porque a hora de Deus nos transformar não é na hora que a gente está na bonança, não. É na hora que tudo está dando errado, na hora que a coisa está apertando. É a hora de Deus nos levar para a sua sala de audiência e tratar conosco. Eu gosto muito da expressão de Tozer, que ele diz: Deus não pode fazer nada por homem algum sem que primeiro tenha vencido. Nenhum homem, ele é transformado se ele continuar no seu ego. Tem que descer do ego. E era isso que Deus estava patrocinando na vida de Jacó. Aleluia. O Val do Jaboque era lugar também de propósitos. Quando o anjo tentou se desvencilhar e disse: deixa-me ir que a alva já subiu, Jacó disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Você está no Val do Jaboque? Está aguardando a bênção? Está lutando? Está pelejando? Está esperando? Está nutrindo promessa? Está guerreando? Fica você sabendo que é na trincheira da oração que cadeados vão ser quebrados, algemas vão ser desfeitas na autoridade do nome de Jesus. Val do Jaboque é lugar de bênção. Tem choro? Tem. Tem aprendizado? Tem. Tem luta? Tem. Tem cansaço? Tem. Tem fadiga? Tem. Tem noite escura? Tem. Mas tem bênção também no Val do Jaboque. Aleluia. O Val do Jaboque é lugar de transformação, é lugar de mudança. Eu digo que o Val do Jaboque é lugar de receber uma identidade nova. E aqui eu quero abrir um parêntese. Você está achando que eu queria andar de norte a sul do Brasil, deixar minha casa, viver no meio do mundo pregando? Você está achando que é fácil a vida de quem é itinerante? Você está achando que é fácil a vida de quem abraçou uma chamada dessa? Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu tive uma experiência no Val. Fazem 30 anos que eu estou na estrada. Quando eu cheguei na estrada, já encontrava Eliã. Eu queria muito ser abençoada para abençoar. É tanto que eu sempre tive vontade de investir em missões e por isso meu material que dá ali fora, ele é exatamente voltado para abençoar. Hoje nós temos 5 missionários que mensalmente dependem da nossa ajuda. Mas eu queria, meu marido tinha comércio, o pastor Sérgio, eu queria ser uma mulher abastada que eu pudesse mandar dinheiro, abençoar financeiramente os missionários. Mas só que não era isso que Deus queria. Eu estava igual Jacó, fugindo do plano, fugindo do projeto. Deus nesta noite quer curar mulheres aqui.
Vou repetir porque Deus está me dando autoridade. Nesta noite Deus quer curar mulheres aqui. E Deus sempre usava alguém dizendo que tinha algo na minha vida e eu nunca imaginei. Até que eu caí no fundo do poço da depressão. E lá eu passei quase 2 anos. E eu digo a vocês, de onde Deus me tirou, ninguém conseguiria me tirar. Mas Ele tirou porque Ele é guerreiro invencível. Fazem mais de 30 anos que o Senhor me curou. E digo a você, desacredite de quem disser que Deus não cura a depressão. É mentira de Satanás para aumentar a algema. Deus cura a depressão. Deus cura a depressão. Cura sim. E não deixa mais nem resquício dela. Tu crê? Pastor Sérgio, o senhor não me conhece não, mas Jesus me conhece. Até que uma noite eu estava numa passarela do carro lá de casa e eu olhei para a lua. E a lua estava cheia, muito bonita. E eu disse, Deus, tu faz coisas tão lindas como essa lua. Me cura. E aquela voz suave que a gente conhece, diz, mulher, eu quis fazer uma coisa tão linda na tua vida, porém tu não quisestes. Eu disse, mas o que tu quisestes fazer? Aí Deus começou a me lembrar de todas as vezes que Ele falava que tinha algo para me fazer na terra. E naquela noite, eu disse, Deus, se tu ainda não desistiu de mim, me cura. Me cura. Me cura, que aonde tu mandares ir, eu irei. E o que tu colocar na minha boca, eu falarei. Fiz aquela oração naquela noite, passou-se os dias. Meu marido tinha comprado um remédio para mim, estava num saquinho da farmácia com a nota fiscal, eu guardei lá. Quando foi um dia, meses depois, eu varrendo lá a entradinha da passarela lá em casa, eu disse, Jesus me cura. Disse de novo, quando de repente o Espírito Santo disse assim, cadê os teus remédios? Foi que eu me dei conta. Fazia mais de 2 meses que os remédios estavam comprados, guardados, e eu não precisava mais dele. Oh, adoro este Deus que faz no silêncio. Adoro este Deus, aleluia. Lugar, o Val de Jaboque é lugar de propósito, é lugar de transformação, aleluia. É lugar de receber identidade nova. Quando Deus te coloca no Val do Jaboque, não é para te matar, é para dizer, a partir daqui, você assume uma nova identidade. A partir daqui eu vou te conhecer por outro nome. A partir daqui, eu viro a página da história velha. Rabatiocore, manda raço. Tem história velha para ser virada a página. Aleluia. O lugar foi tão forte, aleluia, que Jacó chamou de Peniel. Esse lugar é Peniel, porque eu tenho visto Deus face a face. Oh, aleluia. Val do Jaboque é lugar de humilhação. A Bíblia diz que saiu o sol. E quando saiu o sol, aleluia, Jacó atravessa Peniel e ele estava puxando a sua coxa, ou seja, manquejando. Oh, aleluia. Val do Jaboque, aleluia, é lugar onde Deus vai abolir as estratégias de Jacó. Eu não sei qual é as estratégias. A de Jacó foi dividir a família em bandos. A estratégia de Jacó foi preparar 580 animais e mandar na frente para aplacar Esaú. Eu não sei qual é a estratégia que você está usando, mas deixa eu dizer uma coisa. Deus quer fazer a obra, independente das suas estratégias. Tu estás crendo assim? Deus quer visitar alguém no meio da tua parentela.
Deus já tem a data e vai marcar o compromisso. E tem mais. Quando Deus marcar o compromisso, o homem vai tentar dar uma curva, o homem vai tentar driblar a visão de Deus. Mas nesta noite Deus te diz: descansa, porque a minha visão é de longo alcance. E eu acho, se subir, eu subo, se descer, eu desço. Ainda que vá ao profundo, eu vou achar e vou encontrar aquele que tu tem me pedido. Fique de pé adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar você para fazer uma oração com a sua companheira. Pega aí uma companheira. Os homens, pega aí o seu companheiro. Irmã Aparecida, não fica feio não, meu filho, feio é não orar. Orar sempre é bonito. Feio é não orar. Eu tenho muito respeito pela oração. Sabe por quê? Porque eu entendi muito cedo que se a gente não chegar na presença dele em oração, não tem como a gente ter vitória. E nessa oração você vai dizer: Deus, ainda que eu precise atravessar o Val do Jaboque, ainda que eu precise sair manquejando, porque tem luta, pastor Sérgio, que você sai só o bocal, como a gente costuma dizer lá no Nordeste, sai manquejando, sem saber nem para que rumo toma. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jacó sai do Val do Jaboque, realmente lutou a noite toda, realmente mandou presente na frente para aplacar Esaú. Mas deixa eu dizer uma coisa, é muito melhor sair do Val do Jaboque manquejando, mas de posse de vitória e com uma nova identidade, do que sair de lá andando perfeitamente e com a identidade velha. Deus estava dando a Jacó a oportunidade de um recomeço. Eu quero lhe convidar para você abençoar alguém que você está orando. E você vai dizer: Deus, eu estou aqui porque eu creio. Eu creio que tu vais fazer a obra. E eu creio que tu vais entrar com intervenção. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. Em nome de Jesus, eu quero te glorificar nesta noite. Eu quero te glorificar pela vida da irmã Maria Helena, pela vida da Janaína, pela vida da direção da Alfadiville. Eu quero te glorificar pela vida do pastor dessa igreja, pela vida do ministério. Eu quero te glorificar pela vida destas mulheres, por cada dirigente de ciclo de oração. Mulheres que têm se levantado na trincheira para interceder pelo seu povo. Mulheres que choram, mulheres que jejuam, mulheres que se acordam pela madrugada, mulheres que apresentam a dor dos outros, quando muitas vezes a sua dor está tão grande. Mulheres que olham para a dor do outro com olhar de misericórdia. Mulheres que olham para a dor do seu irmão com olhar de irmandade. Mulheres que se apropriam da luta do outro como se elas fossem sua. Eu quero te apresentar estas mulheres. Elas precisam de maridos salvos. Elas precisam de filhos libertos. Elas precisam de testemunho novo. Elas precisam que as cadeias sejam quebradas dentro da sua casa, para dar a elas mais autoridade, mais unção, mais graça, mais liberdade, mais ousadia, mais intrepidez, mais confiança. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Ah, eu quero te apresentar, Deus, porque eu creio que tu tens um segredo na vida dessas mulheres. Aonde houver uma dirigente do ciclo de oração que está orando pelo teu povo quando a dor dela é tão grande, que está intercedendo pelas famílias quando a família dela está sendo bombardeada, eu te peço, Pai, na autoridade do nome de Jesus, neutraliza os canhões do inferno e dê graça, e dê autoridade, e dê intrepidez, e dê ousadia, e dê visão do céu, e dê estratégia do céu, reconhecimento, tocou, de território.
Deus está fazendo um mapeamento do território. Deus está fazendo um mapeamento do território. Deus está fazendo um mapeamento do território. Vai ter a terra vai ser visitada no seu comprimento, na sua largura, na sua profundidade. Vai ter descendente seu levantado do meio da lama, para que saibam que Deus tem marcado esta noite. Deus está fazendo o reconhecimento do território. E reconhecimento de território que Deus faz é para dar ousadia, é para dar graça, é para dar estratégia, é para dar munição para combater. Rabadaia da couve andarraço. Deus está arrancando a presa da mão do opressor. Deus está fazendo um mapeamento do território. Tu vai ter mais graça, mais autoridade para bradar naquele ciclo de oração. Lá vai ter batismo, lá vai ter conversão, lá vai ter cura. Porque Deus quer fazer isto ali. Debato, coribando. Que coisa gostosa está este lugar. Eu estou sentindo o valho do céu aqui. Tem cheiro de chuva. Tem cheiro de chuva. Tem cheiro de chuva. E quando chuva cai na terra, é porque vai vir novidades do campo. Quando chuva cai na terra, é porque tem novidades no campo. Quando chuva cai na terra, é porque tem novidade no campo. Rebaiadoco. Cheiro de chuva. Molhando a terra e novidade no campo. Tem chuva. Tem graça. Tem libertação. Satanás tem algemado para silenciar a tua voz, mas você está lá, está orando, está cantando, está buscando, e ele te diz nesta noite: estou fazendo reconhecimento. Agora abrace essa irmã, abrace ela, libere para ela uma palavra profética que Deus colocar nos seus lábios. Libere para ela uma palavra profética. Está ouvindo o barulho de chuva? Está ouvindo o barulho de chuva? Tem chuva no campo, pastor. Está ouvindo o barulho de chuva? E nessa chuva vem pingo fino, vem pingo grosso. Vai encher lagares. Tocou, vai encher os candutos e vai passear as águas por baixo da ponte. Tocou, tá ouvindo a chuva? Tá ouvindo a chuva? É só o começo dela. Vem chuva grossa, vem chuva grossa, vem chuva grossa sobre o campo. Marque este dia, anote essa frase: vem chuva grossa. Vem chuva grossa. Não pare não, não pare não, não tenha pressa de sair da presença dele. Amanhã é domingo, eu moro longe, estou alegre, estou feliz. Tem chuva. Tem chuva, tem chuva.
Tem chuva no campo, tem chuva no campo, tem chuva no campo. E quando tem chuva, é porque tem novidade.